não é um homem, quando fala ele cumpre. São fiéis suas promessas, nosso Deus nunca falhou. Deus não é um homem, isto falo com certeza e afirmo com clareza: eu conheço meu Senhor. Me lembro agora quando o profeta Elias se colocou frente a frente com os profetas de Baal. Naquele instante, quando Elias pedia, com fogo Deus respondia a oração do servo seu. Se o Senhor prometeu te dar vitória, agora neste instante, nosso Deus o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade, falam da visão do seu coração, mas não da boca do Senhor. A visão do coração, irmãos, e não da boca do Senhor. A visão do coração é aquilo que, na verdade, o homem quer falar segundo o seu ver, e não do que Deus quer. Irmãos, falar o que Deus quer compromete a sua vida. Você sabe que alguém vai te rejeitar, mas você sabe de uma coisa: o anjo do Senhor estará contigo, e Deus estará com as mãos estendidas para te proteger em todas as situações. Pula um pouquinho os versículos. Versículo 21. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. Mas se estivesse no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Aqui está, irmãos, por que Deus se entristece? Por que Deus reclama? O Senhor quer, na verdade, que os seus profetas, os homens de Deus e as mulheres de Deus, falem o que Deus quer que seja falado, e não o que o povo quer ouvir. Mas vocês sabem que muitas pessoas se intimidam e terminam por causa da quantidade de pessoas falando o que as pessoas querem ouvir, e não aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam. Porque quem pode avaliar a vida de um homem ou de uma mulher? Quem pode julgar o que há no coração do homem? Quem pode julgar como está o caminho do ser humano? É o Altíssimo. Então nós devemos ensinar a cada um, orientando. Certa vez Jesus curou uma pessoa e disse: já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem saiu dali e foi embora. Porque muitas vezes uma pessoa é livre de uma situação e novamente deseja viver aquela vida que não agradava a Deus, e se envolve no laço do inimigo. E aí o Senhor Deus, irmãos, vai tratar de forma diferente. Vai deixar um tempo mais longo na vida daquela pessoa de aflição, para que a pessoa tome por completo enfado e repugnância daquela coisa errada. Os profetas que falavam a verdade, como Jeremias, eles eram rejeitados porque o povo precisava de ouvir a palavra do conserto de Deus, e o povo se julgava que estavam corretos diante do Senhor. Eles não tinham a visão que Deus tinha, eles olhavam segundo o pensamento deles. Mas Deus mandava o profeta Jeremias e outros profetas lhe alertarem a respeito dos seus caminhos, porque os caminhos deles eram caminhos que estavam os levando ao cativeiro. Abram conosco mais um pouquinho em Lamentação de Jeremias, por favor. Capítulo 2, versículo 14. Estou citando algumas partes para os irmãos verem como verdadeiramente o povo padeceu por causa das falsas revelações. É claro, o povo desejou, mas se todos os profetas junto com Jeremias exortassem o povo, haveria mais probabilidade em a maioria do povo se voltar para Deus e não serem levados para o cativeiro. E vai se repetir a mesma coisa perto do arrebatamento. A maioria dos profetas na face da terra, que se dizem homens e mulheres de Deus, estão pregando uma mensagem para agradar o povo, e não tem amor pelo povo, e não tem piedade pelo povo, irmãos, sabendo que a grande tribulação está chegando, pelos sinais que Jesus disse: quando vocês virem esses sinais, levantai as vossas cabeças.
que a vossa redenção está próxima. As nações estão se unindo, meu, para massacrar os crentes que vão ficar aqui. Se vocês pensam que as autoridades estão felizes da vida com os crentes, vocês estão enganados. Vocês estão enganados, irmãos. Eles estão projetando coisas macabras. Essas viroses, essas enfermidades que os médicos chamam de virose, são tudo feitos em laboratório que vocês não sabem, jogado no ar. Há um projeto que eles querem diminuir a humanidade na face da terra. Eles querem diminuir 80%. Eles vão se preparar para matar. Isso está em Apocalipse 6 e no capítulo 9 do Apocalipse. Eu não prego brincadeira. Eu estou tratando de vida eterna e de morte eterna. Eu não estou tratando de ouro e prata, dinheiro. Eu não estou tratando de bens materiais. Eu não sou profeta que fico profetizando. Você vai ter uma vida abençoada na terra. Serve ao Senhor, porque a terra é um campo de combate. Vocês estão aqui. Os demônios estão ao derredor, olhando para vocês, vendo quem é que está desligado. Estão ansiosos quando vocês terminarem de sair daqui, desvirtuar vocês do que vocês estão ouvindo. Mas os anjos do Senhor estão aqui dentro. Aleluia! Estão conosco, porque está escrito isto. E eu creio, vocês também creem, irmãos? Nós cremos nisso. E por isso respeitamos não somente ao Senhor nosso Deus, e nem ao Espírito que habita em nós, mas os santos anjos do Senhor que estão conosco. Aqui diz, Lamentação de Jeremias capítulo 2, versículo 14: os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Cargas vãs. Os profetas dizia que a vida espiritual que eles estavam levando era agradável a Deus. Deus está contigo, irmão. Deus está contigo, irmã. Você cheia de vaidade que foi criada lá na profundeza do inferno. Quem quiser ter prova disso, eu tenho uns vídeos que eu gravei para distribuir. Pessoas que foram ao inferno e voltaram. Como os diabos, os demônios fazem no inferno todo tipo de vaidade para o homem e para as mulheres. E alguém diz: não, irmão, você está uma benção. Mas pastor, eu tenho sonho, eu tenho revelação, Deus me usa em profecia. Problema, isso não salva você. Não leu o que está escrito lá em Mateus 7? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não profetizei? Em teu nome, Senhor, eu repreendi os demônios, eu não fiz maravilha, Senhor. Isso não dá garantia. Uma pessoa pode de repente ter sonhos como Nabucodonosor teve. O rei do Egito, Faraó, também teve. Deus abriu a boca da jumenta para falar. Deus pode abrir a boca até de uma pessoa ímpia para falar. No entanto, a pessoa pode perder a salvação da sua alma, porque ela não tem uma vida regenerada. Ela tem medo de falar a verdade. Ela tem medo de viver a verdade, mas vive mentira. Aleluia. E só porque eu prego assim você vai ficar com raiva e ódio de mim? Não fique, não. Eu não quero condenar ninguém aqui. Se eu estou pregando assim, é porque eu não quero que ninguém seja condenado, nem uma criancinha, nem um jovem, nem uma senhora, um senhor de idade. Mas quero ver todos vocês lá em cima naquele grande dia, sorrindo, bem dizendo o nome do Senhor. Chegar para mim: pastor, eu consegui. Falei assim: glória a Deus, eu consegui chegar aqui. Ou eu chegar para algum e perguntar: irmão, como é que você conseguiu vencer e chegar aqui? Como tem um hino lá em casa. Aleluia. O que nós desejamos, irmãos, é não ser como estes profetas que não manifestaram irmãos, o pecado. O pecado, o que é pecado? Quando se fala em pecado, as pessoas pensam em adultério, as pessoas pensam em assalto, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém. Irmãos, pecado é tudo que é contrário à vontade de Deus. Se uma pessoa pratica ainda pecados, ele pode gostar das coisas de Deus, amar as coisas de Deus, mas não vai entrar nos céus de Deus.
É isso que nós estamos ensinando. É hora de conserto, é hora de uma preparação. Lembra quando vocês já fizeram alguma viagem para algum lugar? Vocês não prepararam uma malinha ou uma bolsa, as roupas, não é? Se vestiram bem, o melhor calçado. Ninguém vai viajar com calçado furado. O furado fica em casa, compra até um novo, a não ser numa situação extrema. Mas geralmente as pessoas se preparam para uma viagem bem preparados. Uma noiva, quando está no dia de casar, fica nervosa, fica vendo se o cabelo está bem arrumadinho, se não tem um fiozinho fora do lugar, se a roupa está adequada, se está tudo bem, se as unhas estão limpas, se o rosto não tem nenhuma coisa ruim ou feia. Não é assim? É assim, as mulheres sabem disso. Assim a igreja de Jesus Cristo, que é a noiva, deve se preparar. Mas infelizmente, muitas pessoas querem agradar as outras e querem ser agradados. Olha, irmãos, eu vou ser sincero, eu não sou pastor aqui para ser agradado por nenhum de vocês. Sei que os irmãos já me agradam em amar e servir ao Senhor. Eu sinto alegria, irmão, eu sinto prazer quando eu sei que um dos irmãos abandonou uma coisa errada, o outro abandonou isso, o outro passou a entender aquele objetivo, aquela palavra. Aquele irmão que era assim meio devagar passou a ser mais firme. Isso me traz alegria. Aquela pessoa que estava vindo e não tinha ainda tomado uma decisão, tomou a decisão. Pastor, eu já cheguei a uma conclusão, eu quero permanecer no caminho do Senhor. Irmãos, a minha alegria é ver almas buscando a Jesus, livrando-se do inferno, porque eu particularmente eu amo as almas, irmãos. Eu amo. Eu não prego por ódio, eu não prego com raiva, eu prego porque amo. Mas Deus me falou hoje, fala isso. Eu pedi uma palavra, irmão, caiu em cima. Deus me revelou, irmãos, até em sonhos Deus me revelou que eu tinha que falar isto hoje para os irmãos, estudando e ao mesmo tempo pregando. Não escolha mensagem agradável ao seu ouvido, ao seu coração, porque enganoso é o teu coração. O teu coração pode estar batendo forte, palpitando, dizendo: escute só as coisas boas, busque só os bons pregadores que falam palavras bonitas, aquelas mensagens que parecem versos de amor, que começa com a palavra bonita e termina com aquela rima bonita. Cuidado com eles, cuidado com eles. Eles querem ser aceitos por vocês. Eu não quero ser aceito por vocês. E eu pedi muito ao Senhor: Senhor, traz mais almas hoje ao culto. Aquelas almas que de repente não estavam programadas para vir. Nós oramos, irmãos, e clamamos ao Senhor várias vezes, de madrugada, ontem, essa semana, para que viesse, porque Deus estava revelando essa palavra há dias. Nós foi confirmada lá no mercado do irmão Ed, quando nós estávamos conversando, na casa do irmão Carlos e irmã Leila, e na minha casa 2 vezes. Deus está alertando: cuidado com o que você está ouvindo por aí, cuidado com as mensagens persuasivas da sabedoria do homem, porque os profetas de Deus, eles chamam vocês a um concerto com o Senhor. Aleluia. Por exemplo, o livro de Isaías diz assim: quem habitará com as labaredas eternas? Quem habitará com o fogo consumidor, nosso Deus Todo-Poderoso? Aí o Senhor manda o profeta Isaías dizer: aquele que é limpo de coração, aquele que não aceita suborno, aquele que fecha os seus olhos para não ver o mal, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. Quantas vezes nós encontramos cristão que gosta de falar de sangue? Eu não gosto, irmão, de saber de sangue, de briga de homens violentos, de pessoas. Eu não quero saber disso. Não quero ver imagem ruim de televisão, não quero ver nada disso. Nem precisa me contar, irmão. Nós somos santos, seu ouvido é santo, seus olhos é santo. Você não pode contaminar os seus olhos, porque a candeia, a luz do seu corpo é os teus olhos, esses e o da mente. Aqui diz: os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para afastar o teu cativeiro. Quando nós manifestamos as coisas erradas no meio do povo, o cativeiro, a prisão, as algemas da vida não pega num crente fiel. Entenda o que nós estamos pregando. A palavra liberta quando ela é pregada de acordo com a vontade de Deus, porque você está prestes a pecar, está prestes a se vingar, está prestes a chamar uma pessoa e falar umas duras para aquela pessoa, mas Deus não quer que você fale. Ele quer que você ore e diga: Senhor, perdoa aquela pessoa e tira do meu coração essa coisa ruim. Aleluia.
Aí o profeta fala para você: não vingues a ti mesmo. Fala com dureza e fala com certeza e clareza. E você então recebe aquela palavra como impacto. E você chega em casa, você sente que foi Deus que falou. Então tu vai para o joelho e vai combater contra aquela coisa ruim no teu coração enganoso, que quer te levar a fazer justamente o contrário à vontade de Deus.